Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tô bem com você, começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios, porque aqui, meu jovem, aqui, condomínio é papo popular e hoje você não vai ser abduzido, amigão síndico. Hoje vai estar aqui na realidade, vai aprender muito, porque o papo vai ser muito bacana aqui hoje. Quem tá no YouTube, já se inscreva, compartilha, comenta, coloca aí o seu nome, seu estado, dá essa força pra gente, já aproveita, já pega esse link aqui, já manda pro seu conhecido síndico, seu amigo, sua amiga síndica, porque a nossa ideia é propagar o conhecimento para que você, amigo síndico, tenha mais noites tranquilas de sono através de duas coisas importantes. Primeira, adquirir conhecimento, né, doutora? Sim. E a segunda, criar vergonha na sua cara e começa a praticar as coisas que você vem aprendendo, que eu tenho certeza que o mundo vai melhorar para você e o seu condomínio também. Já quero mandar um abraço pessoal da rede SPTV, lembrando que estamos aí toda segunda-feira, das 19 às 20 horas, com esse programa maravilhoso, falar sobre condomínio, sobre vida condominial, sobre síndico, sobre encrenca, sobre soluções também. E vamos que vamos mandar um abraço pro pessoal do Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. Ô Marcelo, vamos ajudar o Diógenes aqui, tava reclamando, cara. Dá um suporte pros seus clientes, Marcelo. Me liga, Marcelo. Me liga. Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. Combate a extintores e a melhor garantidora do Brasil dessa condominial, cara. Garantidora é a solução do seu fluxo de caixa, amigo síndico. E sem delongas, bora apresentar a galera que vai estar aqui hoje conosco, né? Do meu lado direito aqui, minha amiga, doutora Rayane. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Prazer estar aqui hoje para falar de um assunto tão importante. Violência doméstica, né? Isso. Inclusive, hoje eu vi um post que eu fiquei muito triste, que chegamos a 250 casos, né, se não me engano, em Brasília. Provavelmente, ou até mais, né? Porque tem muitas mulheres que, infelizmente, não denunciam, né? E o síndico tem que trabalhar isso aí, né? Com certeza. E ela, minha amiga, ela que faz muito sucesso quando vem, minha amiga doutora Lourdes. Tudo bem, doutora? Ela que tá hoje de verde da esperança. Oh, maravilhoso. Tudo bem? Boa tarde. Maravilha estar aqui hoje. E eu não posso esquecer de mandar um abraço pro meu amigo doutor Albuquerque, cara bacana, gente finíssima também, já esteve conosco aqui também e trouxe muito conhecimento. Doutor, um abraço, energias positivas. Cadê você? Só fica viajando, vem aqui um pouquinho, tá? Compartilhar conhecimento, né? Tranquilo aí, tá suave. Tranquilo. Tem que descansar também, né, Jorge? Também. E o homem que ganha mais dinheiro no universo condominial, os maiores referentes de engenharia condominial, ele, Diógenes, da engenharia condominial. Você fica falando esse negócio de dinheiro aí, mas eu vou te explicar um negócio. Prosperidade é a gente que segura, sabia? Ah, é? Quanto mais você entrega de bom grado para o caminho, mais torna para você. Tô chegando lá nesse dinheiro que ele fala que eu ganho, entendeu? Tô igual aquele pessoal, queria ter o dinheiro que a minha mãe acha que eu tenho, né? Que os amigos. Queria ser bonito daquele tanto que eu acho que a minha mulher acha que eu sou. Funciona assim, gente. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de engenharia hoje, vamos falar de condomínio vertical, vamos falar de condomínio horizontal, vamos falar das limites, tá aqui as advogadas, sobre os imóveis confinantes, limítrofes e os cuidados que você tem que ter para evitar problemas. Como gestor, você pode levar um formato de documentação e uma perspectiva de agir que evitam diversos conflitos, desde as unidades autônomas dentro do seu condomínio vertical e nos horizontais. Estamos com os casos aí que já saiu no Jornal de Brasília, no Correio Brasiliense, etc., sobre divisa e obras em condomínios horizontais. Então, ó, vem pra cá, amigão síndica, que o programa hoje tá maravilhoso. E vamos começar com o nosso plantão Tira Dúvida. A galera gosta desse plantão Tira Dúvida porque é as tretas, é os conflitos ali, que a galera manda pra gente. Lembrando pra mandar pergunta pro inteligenciacondominial@gmail.com. E a primeira pergunta do amigo Antônio Carlos. Você conhece o Antônio Carlos, doutora? Conheço vários Antônio Carlos, não sei se é o mesmo. Então vamos ver se é o mesmo. Aqui, ó. A doutora Lourdes está aqui hoje preparada, ela que vai representar o direito, que a voz do direito no texto condominial é ela. Olha, é fera. Tá preparada, doutora? Nós estamos aqui hoje, olha, tem uma doutora aqui que vamos vamos somar, né? Vamos somar isso aí. Então tá bom, então. Vamos lá, compartilhamento de ideias. Fica até o final que você vai ver o choque. Com certeza. Eu só jogo a lenha, eu quero ver o peito pegar fogo. Vamos lá, então. O Antônio Carlos, doutora, faz o seguinte, ó. O título é Responsabilidade do Conselho. Aí ele descreve o seguinte: o conselho é responsável nos atos e despesas feitas no condomínio pelo síndico. Um membro do conselho pode fazer compras e enviar NFs para a administradora de itens supérfluos. E aí, doutora, pode o conselho fiscal fazer compras avulsos assim? Óbvio. Claro que não. Esse não é o papel do conselho fiscal.
né? Os membros do Conselho Fiscal, ele está ali para fazer todo um suporte, analisar as questões das contas, ver a questão financeira, acompanhar isso, o trabalho que o síndico desenvolve, mas não fazer compras supérfluas e encaminhar as notas fiscais para a administradora. Esse papel não é, até porque quem responde por todo esse condão administrativo é o síndico. Então, o síndico tem que ter todo esse olhar, porque o que compete à parte do conselho? Ao conselho compete verificar as contas, dar um parecer para que isso em assembleia seja realmente aprovado ou não. E é bacana, doutor, assim, que às vezes o conselho ele pensa que ele pode mandar, que ele pode fazer várias coisas. E aí, lembrando, cara, quem responde é o síndico, né? Pode até comprar, porque você já viu muitas situações que vamos fazer uma administração participativa, por exemplo, né? Sim. Mas tem que ter muito cuidado, porque isso não cessa o direito do síndico, né? Não. A responsabilidade que é do síndico, obrigações, né? As responsabilidades recaem sobre o síndico, até porque, claro, se ele fala, olha, você vai, alguém do conselho designado a fazer uma compra com toda a anuência do síndico, é diferente, mas não comprar material supérfluo. Tá? E não há essa obrigatoriedade do conselho. O papel do conselho não é sair deliberando, fazendo compras. E assim, agora vamos para o doutor, que chega para somar ainda, doutor Ryan. Uma coisa que eu percebo, e já por 10 anos de caminhada de condomínio, de conversar, que muitas vezes esse conselho fiscal ele é muito pro lado pessoal. Ele não leva para o âmbito da gestão, por exemplo, dizer um não para o conselho, acabou, a pessoa fica contra você. E aí ele esquece as contas, esquece tudo aquilo e começa para o lado pessoal. É isso que eu percebo no dia a dia, sabe? Eles não vão assim, eu estou com raiva de você, esquece isso. Mas sua gestão está sendo boa? Está sendo, né, eficiente, eficaz? Tá ali? Vai para o lado exatamente. esquece isso que eu percebo, cara, muito nos condomínios. Uma das coisas que a gente fala no curso é que o síndico é obrigado a prestar conta. Tem sempre essa questão de prestar conta. Né? A gente é obrigado a prestar conta. Mas a parte mais interessante para os condôminos, para a comunidade, é a prestação de conta da gestão. Como ela foi feita, que pontos foram analisados, o que foi feito de melhoria. Né? Eu acho que o código ele é muito bom e ele tem tido autorizações até fantásticas, de modo mais rápido, né, doutores? Tem. Era muito difícil ter uma atualização. Está bem atualizado. E uma das coisas que nós observamos nessa gestão condominial é a questão de alguns conselheiros, como ele bem reiterou, o Marcelo colocou bem, é a questão pessoal. E eles começam a ter uma briga pela função. Querem mostrar um trabalho que não é deles, querem exercer uma função. E que muitas vezes não está preparado. Porque, olha só, o seu síndico, ele está nessas questões o tempo todo. Se for um síndico ativo, ele está com a gente aqui no canal, ele está em outros canais, ele está em outros cursos, ele está em palestra, então ele vai se atualizar de uma forma muito mais dinâmica. O que eu falo para essa galera do conselho, sabe o que é? Você quer dar umas opiniões bacanas, vai se preparar. Porque você não pode ficar tirando, não é que eu falo, Tiago? Tirar as coisas do sovaco. Tira do sovaco uma ideia mágica, não validou, não testou, quer que o síndico faça, a responsabilidade não é sua, você deu uma ideia, mas ele é que é o executor, ele é que segura a peteca do jurídico, tá? As doutoras aqui, ó. E a responsabilidade de tudo isso recai depois sobre o síndico, porque ele é quem responde civilmente e criminalmente. Sim. Né? Sim. E o mais grave em tudo isso é que, às vezes, ele coloca toda a comunidade contra o síndico por um ato, muitas vezes, que foge à questão da convenção, que foge ao regimento. E aí ele quer impor, porque ele inflama. Às vezes tem alguns que destoam da questão da convenção e do regimento, e quando ele tem apoio de alguém que é ligado à gestão como o conselho, cresce. Bacana. E eu quero ver o plano da doutora. E, doutor, o que você pensa sobre? Então, eu recentemente estou morando em condomínio, não morava, né? Mas é um condomínio, igual ele falou, é um condomínio horizontal, né? De casas. Você não é condômino quem queira, não, né? Não. Pelo contrário, eu tento resolver os problemas, né? Traga sempre Agora eu a solução. vejo, por exemplo, eu tenho um problema lá, moro ali na Ponte Alta. A gente tem vários condomínios perto do outro e minha casa ela é mais para trás do lote e do outro lado da rua já tem outro condomínio. E eu tenho um condomínio lá que faz muito barulho, o portão de entrada do condomínio. E aí qual seria a solução para isso, né? Nesse momento é que eu estou me colocando até como mandando plantão de moradora, né? Mandando um plantão de tira dúvida aqui. Eu teria que falar com o meu síndico lá para poder notificar o outro condomínio. Vamos terminar essa situação que a gente já falou essa aqui, que é uma questão interessante, né? Doutor, outra coisa que é importante, foi falado aqui também,
Gente, a gente não é contra o Conselho Fiscal. Eu acho que quando o Conselho Fiscal ele ajuda, ele atua, é muito bacana. Eu tenho gestões que o Conselho participa e ajuda bastante. Mas, igual eu falo, quando tem esse foco na gestão, esquece o pessoal. Eu acho que às vezes a pessoa faz um bom trabalho só porque eu falei ou não, igual o Jorge falou, eu trago uma ideia aqui. E aí eu sempre falo, gente, às vezes não é o jeito que você quer, porque existe a parte jurídica, tem um quórum para ser seguido, tem uma questão financeira por trás, então não é o que o cara não queira fazer. Às vezes a viabilidade é muito difícil de acontecer. E aí não é contra a pessoa, porque talvez a ideia que foi sugerida talvez não seja a mais interessante. Aí a pessoa leva para o lado pessoal, né? Então, que a gente possa ter um olhar, como o Jorge falou, avaliar a gestão. Esquece a pessoa. Eu quero, exatamente, avaliar a gestão. Sabe o que acontece muitas vezes? Eu tenho síndicos que são advogados, como vocês, que fizeram anteparos para poder parar de pingar no carro do fulano. Descreva, por favor, anteparos. Anteparo, calha de zinco, aqui aquela calha horrível. Povo. Sabe aquela calha horrível que você passa no seu prédio, tá? Aquela calha segurando uma goteira porque pinga o carro do morador. E o síndico, ao invés de resolver a impermeabilização ou tratamento da junta, de estrutura, que ele pode ser penalizado, ele bota uma calha para o morador ficar feliz. Aí leva para a Assembleia o orçamento da calha, como se fosse um serviço justo ou próprio para aquilo, sabe? É uma forma de você ajeitar um jeitinho para resolver um probleminha que você tem ali. Vou te falar sobre isso. Você vai comunicar claramente para o morador que é um problema da comunidade, que pode afetar uma estrutura e que você não consegue atender ele de imediato, mas que em 5, 10, 15 dias você vai providenciar. Por quê? Aquela questão de manchar carro só acontece com um certo período de pingamento ali em cima, de vazamento leva ali muito em cima. tempo para acontecer. Só que a sua estrutura, se passar 30 dias molhando na junta de dilatação, você vai ter um problema de ter que abrir uma junta de estrutura, tratar ela, ou você vai ficar com aquele ferrugem ali comendo pro resto dos seus 5, 6, 7 anos. É uma questão técnica. Exato. Né? E como estão aqui duas advogadas, ele pode responder por isso, doutora? Claro que sim. Primeiro porque é uma questão técnica. Isso. Se há uma situação que pode trazer um transtorno para a coletividade, até um desmoronamento, com certeza ele não tem competência para balizar isso. E aí entra no negligência, imprudência e perícia. Sim. E vai para a conta do síndico. Não tem outro cara. Aí você chama o conselheiro que te deu aquela ideia, ele vai falar, não, o síndico é você. É só isso. Estou errado não? Já aconteceu? Não, está correto. O que nós temos que atentar e orientar os síndicos é que eles têm que buscar a equipe técnica, ele tem que ter pessoas que realmente orientem, não tomem decisões sozinhas para depois não responder. Porque, principalmente, como eu levo para uma assembleia uma solução que envolve uma questão técnica de engenharia, se eu não tenho conhecimento técnico para isso? Entendeu? Onde você fica negligente, imprudente e imperito. Então já estou levando algo totalmente incoerente. Exatamente. Olha, eu falo sempre, pessoal, sabe o quê? Os sistemas que você leva para o seu condomínio, as soluções, elas têm que ser validadas. Ela tem que ser justamente proposta, que é o ideal para aquele serviço. Não interessa se ele é mais caro ou mais barato. Você tem que fazer o que é necessário. E aí fica muita gente achando um monte de coisa caro porque eles nunca construíram. É verdade. Então você não sabe o valor de uma impermeabilização. Eu vou colocar hoje lá no canal, @condominial engenharia, um teste de estanqueidade feito na laje de um condomínio. Eu passei por isso. Para você ver o que é, o tamanho que é. Chega a ser uma energia da natureza, porque você coloca concreto, você coloca picha, você coloca manta, você queima tudo aquilo. As pessoas estão trabalhando lá, os trabalhadores, com gás GLP, com maçarico, no vento, na chuva, no sol, porque o lugar é aberto. Você está na ponta do prédio. Depois você tem que encher, não é verdade? Encher d'água. E deixar por um período. E deixar por 72 horas. Então, quando você vai fazer um orçamento de impermeabilização da sua laje, que o cara não coloca o teste, só ali ele está te dando 20% de desconto. Porque só o teste equivale a 20% do serviço. E tem entendeu? Que ter um teste para provar se está certo. E tem um detalhe. Aí é que vem a parte do direito, olha só. Não é... Se você não faz o teste e recebe o serviço, quando o juiz for no pleito, ele vai entender. A garantia existe, mas você também foi passivo. Porque você deixou de receber uma coisa que está, por norma, obrigatório de ser testado e não testou. Aí você vai explicar, não porque eu tinha pressa, não porque não dava tempo, não porque eu tinha que sair do meu trabalho. Não justifica. Entendeu? Não justifica. Você está na função de síndico. Por isso que eu falo, não é só prestar conta.
de pagamento de boleto, é prestar conta de gestão. Como foi feito, muitas vezes é mais importante do que o que foi feito. Verdade. Entendeu? Por proveito econômico. Além dessa questão de imperícia, imprudência e negligência, você pode ter que indenizar o condomínio de volta. Tá vendo, amigo? Porque a gestão financeira é sua. Tá, acho que é brincadeira, é muita responsabilidade, né? É, muita Vamos responsabilidade. seguir com o nosso plantão tirador. Você tá assistindo pelo YouTube? Nos ajuda. Se inscreva, compartilha, comenta, vem pra cá que o papo é muito bacana. Quem tá assistindo pela televisão, Rede SP TV, de 7 a 19 horas. Tá pensando o quê? Tá aparecendo a telinha do mundo inteiro aí, ó. mundo inteiro. E agora, plantão tira dúvida, você pode mandar pro Entende Condominial ou pode fazer ao vivo, igual a doutora fez aqui, ó. Todo mundo tem, né, alguma dúvida, alguma coisa, né? certeza. Doutora, vamos lá então. Como é que eu posso dar com isso? Barulho do portão do condomínio ao lado. E aí? Horas, a partir do momento que tem um barulho incomodando, é necessário que aquele atendido, ou aquela pessoa que está passando por essa situação, notifique. Nós estamos falando de condomínio, e condomínio nós temos toda uma normatização. Então é óbvio que o síndico deverá comunicar, notificar o condomínio síndico, acerca disso, para que tome as providências, até para justificar uma ação posteriormente, caso continue o problema. É o embasamento. Uma coisa importante, pessoal, nessa situação de barulho, eu falo que o primeiro condomínio que eu entrei, inclusive até hoje lá, o condomínio Safira, mandando um abraço para os moradores lá, quando eu entrei, uma das demandas era que o portão do condomínio fazia barulho até o segundo andar. Meu Deus. Mas aí a gente foi lá, a gente botou uma roda mais silicone, a gente trabalhou um pouquinho e melhorou bastante, né? E aí tinha muita gente que falava assim, não concordo com isso. Eu, por que você não concorda? Porque eu não escuto barulho. Eu falei, mas é coletivo, né? É coletivo, você não mora sozinho. Por isso eu quero trazer essa ideia, a gente pensa, talvez não te atinja, mas é uma questão coletiva. Eu falei, não, mas imagina se você morasse no segundo andar. Sim. Então a gente tem que ter esse olhar. Às vezes as situações são soluções, não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com o bem coletivo, Um né? em mim, o outro que se arrebente, né? Mas a maioria das pessoas pensa dessa forma, Mas né? é coletivo, você está morando em condomínio. Condomínio. Você escolheu morar na coletividade, sabe por quê, querido? Porque é mais barato. É uma estrutura para várias unidades, divide o custo, por isso que deu bom para você. E alguns acham muito caro. Né? Inclusive, eu estava outro dia em uma assembleia e uma condômina se manifestou da seguinte forma: não é coerente fazer essa situação no condomínio, porque nós estamos em um condomínio de pessoas humildes. Então, isso não condiz com o nosso condomínio. E aí, foi um momento em que eu pedi a palavra e coloquei o seguinte: não importa se nós estamos em um condomínio numa área nobre, uma área mais simples, ou uma área de camadas populares, não é isso? Não. A lei, a legislação condominial é para todos. Sim. Não há uma diferença porque eu estou em um É condomínio, verdade. né, de uma renda classe média baixa ou classe média. Não tem isso. A legislação é única. Então não dá para você administrar pautando a lei ou a legislação. Não, vou dar um jeitinho porque aqui nós temos pessoas com menor poder aquisitivo. Não eu vou existe. fazer melhor porque aqui tem... Não é assim que funciona. Porque quando nós somos cobrados enquanto gestores, o síndico é cobrado, ele é cobrado em cima daquilo que a lei emana, não é em função do condomínio que ele atua, do bairro que ele atua. E tem que Então, colaborar isso tem que com ficar ela muito aqui. claro. Seguinte, ó, a necessidade do seu condomínio não é porque você tem baixa renda ou alta renda, é pela complexidade do seu imóvel. Exatamente. É a complexidade do seu imóvel e as necessidades dele que estão protegidas pelo Código Civil, dizendo que você, como síndico, tem que manter ele atualizado, seguro, estável, e dentro das regras, dentro das leis, dentro das normas. Por isso a gente fala de norma, o pessoal vem questionar, mas a norma não tem força de lei. Então, quando você desafia uma norma que foi estudada por um grupo de engenheiros para dar uma solução, você tem que levar uma solução melhor. Sim. Né? Aí eu pergunto, qual a profissão da pessoa? O cara, não, eu sou dentista. Falei, você tem que fazer isso na área de dentista. Porque aqui você vai dar uma ideia, a gente vai analisar, e a gente nunca tem a soberba de não analisar, porque somos cientistas, não é assim? Cientistas das ciências humanas, os advogados, descobrem vários erros e cobram judicialmente, de forma que o código se mexe a partir do costume. A base do código é a comunicação social, é a convivência social. Não é isso? Aí aquilo que é errado para a maioria, fica errado para a minoria. Você compra um imóvel num condomínio e quer ser a estrela do condomínio. Não, no meu não pode. Eu canso de ver, sabe o quê? O pessoal que compra cobertura loft.
2 andares. Aí ele compra o último andar, ele acha que é o condomínio que tem que fazer a manutenção do telhado. Não é. Você pegou uma área de varanda, que era para uma churrasqueira, coisa aberta, botou um telhadinho, tudo ali debaixo daquele telhado, inclusive o telhado, é problema seu. O condomínio não tem nada a ver com isso. Você tem que ter cuidado com a sua cobertura de não afetar áreas que sejam de interesse comum. Verdade. Porque quando afeta, você não paga sozinho. Entendeu? Você tem que ter o alto zelo de não levar prejuízo para os outros. E engraçado que a gente abriu o podcast falando de prosperidade, né? Então vamos dessas coisas aí que a gente está falando. Doutora Rayane, a gente percebe que falta muito a questão da empatia nos condomínios, né? Com certeza. Eu acho que, eu não sei se em Brasília, né? Porque o pessoal é um pouco mais assim distante, mas eu acho que é mais ouvir o outro, né? Ter mais essa capacidade de entender cada um. Porque se cada um quiser fazer o que quer, né? Se você mora no condomínio ali, no aglomerado de pessoas, todo mundo tem que conviver de pacificidade. Se não for, não tem por que estar morando em condomínio. Então você tem que vender, né, seu imóvel ali e morar num local que não seja de condomínio. Outra coisa importante, gente, ó, momento de desabafo. Tem música de fundo? Não tem, né? Então vamos lá, ó. Síndico não tem bola de cristal. Falar, né? Ontem recebi uma ligação, ou da noite, a pessoa falou assim: Thiago, estão usando a furadeira aqui no condomínio. Tá, mas sabe me dizer onde é que tá vindo a origem? Eu não sei, eu ficar batendo porta em porta. Falei, não vai fazer isso. Mas, se eu não sei de onde vem, fica complicado eu notificar essa pessoa. Porque eu tenho que ter essa informação precisa. O que eu posso fazer é o quê? Intensificar as campanhas de questão de conscientização. Exatamente. Conscientização, barulho, né? Porque a pessoa acha assim, vai me ligar, vai resolver. Então, muitas vezes, um cara me ligou esse dia, tá tendo um barulho aqui em cima do apartamento. Eu falei, cara, pega meu telefone e já liga direto. Porque eu vou ter que procurar, vou ter que conversar, até eu achar. Não que eu não acho que é meu dever, obrigação fazer mais. É mais rápido, resolve mais rápido as coisas, né? E eu percebo muito isso, sabe, doutoras? Que joga pro síndico. O síndico tem que resolver a parada toda. E o cara, ele entendeu assim, gente, você tem que entender. Pro mundo mudar, você tem que botar a mãozinha na massa, tem que participar disso também. Tem que mudar também, né? Ué, quer mudar só nos outros, já percebeu? O pessoal quer mudar, mas eu vou mudar no outro. Cara, você nunca vai organizar nada, que a gente fala aqui de saúde mental, tem que entender o seguinte, você nunca vai organizar nada se dentro de você estiver bagunçado. Exatamente. Você vai refletir a sua bagunça, vai externalizar ela, mas você tem que resolver interno. Então vamos resolver mais uma treta aqui no nosso plantão. Resolveu? Você vai fazer o que então? Resolveu. Vou falar com a síndica para poder notificar. Conversa com a síndica. Seria bom você gravar também, né? Quanto mais provas, melhor, né? Melhor. Aprendi isso com os advogados, velho. Você é advogado, já sabe. Sim, né? sim. Bacana. Então vamos agora pro amigo Carlos. Isso aqui eu achei muito interessante essa pergunta, que é muito atual, tem muito mundo que trabalha com isso, né? E o Carlos fala o seguinte, ó, o tema é food truck na área interna do condomínio. Aí ele fala, bom dia, boa tarde, boa noite, síndico. O conselho pode promover food trucks na área comum? Quais os direitos e quais as proibições? Necessita pesquisa de aprovação da maioria? Como é que funciona, doutor, essa questão do food truck dentro do condomínio? Primeira coisa, nós temos que observar o que diz a convenção e o regimento interno. Nós não podemos criar dentro do condomínio qualquer situação diferenciada que fuja isso. Primeiro, se nós temos a convenção, quando entrega-se o condomínio, estrutura-se o regimento interno para atender essas peculiaridades, desde que não fuja o que emana a convenção. E até o objeto do condomínio, né? Se é misto, se é comercial, né? Não tem como algo ser desenvolvido que diferencie ou que mude sem uma aprovação. Então, no caso, que teria que mudar a convenção do condomínio, né? Não, se a convenção não tem nada com isso, está totalmente fora da realidade. Não pode. Não tem por que fazer. E outra coisa, tem que ver o custo de operação disso também, né, doutora? O cara leva um food truck, o cara vai ligar, não sei o quê, o funcionário, vai sujar o condomínio, tem todas as questões também que são avaliadas, né? Geralmente, essas questões todas dentro do condomínio não são aprovadas. Já tem a convenção não traz essas questões. E dentro do regimento interno, nós não podemos criar contextos que fujam ao que está na convenção. Ao que é interessante para a comunidade. Mesmo que é interessante para a comunidade, ele tem que estar agregado à convenção. A não ser que eu faça uma alteração da convenção. Isso. Aí você vai fazer uma decisão assemblear sobre o que é o interesse da comunidade e vai ver se aquilo acolhido dentro da convenção, dentro das leis complementares, vai dar certo ou não. Se for da parte da engenharia, eu vou dizer logo aqui como é que funciona. Você vai normatizar.
Você vai pesquisar toda aquela área ali, vai criar algo específico para a sua comunidade, dentro dos limites da lei, e vai aprovar em assembleia. Vou dar um exemplo aqui, plano de manutenção. Está previsto no Código Civil que tem que ser feito, que é obrigação do síndico. Mas ninguém fala como. Aí na NBR 5674, foi atualizado agora para 2024, fala o que o plano de manutenção preventiva do condomínio tem que contemplar. Ou seja, todas as áreas, telhado, caixa d'água, reservatório, caixa de esgoto, gordura, fachada, infiltrações, a parte de hidrossanitário, combate a incêndio, acessibilidade. E você tem que saber como fazer corretamente cada um desses passos aí. Né? Então eu digo que o síndico não precisa saber fazer tudo, mas ele tem que ter as noções básicas para poder contratar corretamente. Nós sempre colocamos o seguinte: o síndico, ele é um administrador, mas se faz necessário suporte técnico. Sim. Por exemplo, nós, enquanto advogados que fazemos uma assessoria condominial, tem o vício construtivo. Como Sim. nós, enquanto advogados, vamos peticionar em desfavor de uma construtora ou de uma empresa, sem antes nós termos um embasamento técnico de quem tem competência para balizar aquela situação. Exatamente. Então, toda e qualquer ação que envolva vício construtivo, seja ele oculto, ou seja, não importa, é preciso que tenha um parecer técnico para Sim. ter a credibilidade. Senão, a empresa chega, a construtora diz, mas isso aqui, o advogado não tem competência para apontar esses vícios. Sim. Por mais que eles estejam evidentes. Eu vou dar um exemplo Então, aqui, preciso aproveitar que tenha o gatilho. parecer Olha o tanto técnico. que ela está falando é importante e nós estamos passando por isso agora. Numa perícia, já está em andamento isso aí. O que acontece? O pessoal contratou um engenheiro e devido a ainda a falta de maturidade, né, o pessoal está começando agora, ele apontou vícios construtivos. Tá certo, concorda? Geral, né? Só que tem um problema, ó, geral. O que ela mostrou aqui? Só com essa palavra geral, conhecimento. Não é todo vício construtivo que você tem direito. Tem vícios construtivos que você só tem direito à reparação se você tiver o plano de manutenção atualizado. Se você fez a manutenção com suporte técnico, alguém que assina por aquele serviço. Do contrário, você está gerando um prejuízo para o seu condomínio. Você fez sem o devido cuidado, sem o devido suporte, economizou a ART ou a RRT, e aí você mexeu num sistema que estava em garantia, mexeu errado, perdeu a garantia do que você fez, perdeu a garantia do sistema. Voltando para o vício construtivo, coisa rápida, é o seguinte: vício construtivo é todo problema de comportamento da obra que deveria ser feito de uma forma e não foi. Mas nem todo vício construtivo tem prazo de garantia eterno, como os vícios redibitórios. Vício redibitório, ou vício oculto, ele é diferente do vício construtivo. E o caso aqui de Vicente Pires, que a construtora teve razão em se defender, foi o seguinte: contrataram uma perícia, ele fez vício construtivo. Ora, vício construtivo de telhado não é oculto, telhado é visível. Vício construtivo de telhado é falta de dimensionamento, estruturação, capacidade de escoamento. Bom, esse não é o problema, porque quando isso acontece, transborda. Como que o condomínio vai pedir a garantia de vício construtivo para um telhado que ele recebeu em 2014? E não fez manutenção. E não fez manutenção. Só que tem um detalhe, é um vício visível. Uma telha torta, quebrada, faltando um pedaço, você não vê? É claro, é nítido que você consegue ver que está com problema. Você tem 6 meses para judicializar. É o que está na linha B do 618. Agora, você não tem como falar que um vício construtivo é um vício construtivo, nem sempre, obrigatoriamente, ele é redibitório, ele é oculto. Então entraram com a ação contra uma construtora que entregou um prédio em 2014 pedindo vício construtivo. A ação já entrou morta. Porque quando pedir a determinação da origem do vício, você vai perceber que todos os vícios são de manutenção. E não tem uma RT de manutenção no condomínio em 10 anos. Aí não procede. Agora, Então assim, não vai caminhar Vai para aquilo ter. que você acha que tem direito, entendeu? Mas assim, ó, todo respeito às minhas amigas advogadas que estão aqui, mas tem advogado boqueta também, cara. Ah, mas isso Na faz verdade, como parte. é que o cara vai levar sabendo, cara? O cara tem um ano de OAB, você acha que ele vai ter Ô, amigão experiência? síndico. Tem quantos anos de OAB? Amigão síndico, ó. Não amigão tem síndico. como, a experiência é Ó, outra, né? Amigão síndico. Por isso que eu falo, amigão síndico, contrata Entendeu? quem entende, quem é da área. Tem que filtrar, Porque assim, a querido. gente tem essa mania hoje, vamos pra justiça, calma aí. Não é assim, Porque não. você tem custo, você pode perder, Sim. vale a pena. Tem a sucumbência, tem a Tem as volta. coisas, Bolsas dá pra gente judiciais. mediar, dá pra gente, né, tentar resolver ali, porque assim, igual você falou, é gastar dinheiro, que sabe que você não vai ganhar. Né? Então assim, poxa, também tem o Glória, pra parte do síndico contrata,
E o advogado também que não sabe tem nenhuma, tem né? uma velho? outra situação, hein? Que a doutora tem certeza que ela vai colaborar comigo. Tem vistos que você pode ter direito de tudo. Só que na hora de receber o prédio, você que é dono do apartamento, e nem estou falando do síndico, falando você que é dono do apartamento, não pede uma vistoria de recebimento. É. Aí recebe tudo empenado, tudo torto, piso fora do lugar, sabe? E essas coisas visíveis, pessoal, a garantia às vezes é 6 meses e você perde o objeto para sempre. O que nós temos observado, gente, com esse boom de condomínios, com essas questões, principalmente onde defendeu-se esses programas populares, Sim, nossa. onde muitas pessoas têm o sonho da casa própria. Então, nós percebemos que muitas empresas, muitas construtoras abusam desse desconhecimento. Sim, sim. Abusam disso. E empregam materiais De baixa diversos qualidade. daquilo que foi proposto, daquilo que Sim. foi apresentado para o órgão financeiro. É totalmente diverso, muitas vezes até para o próprio órgão que aprova os projetos. Sim. E aí, na prática, não ocorreu com aquela coerência e com aquela verdade, não foi fidedigno àquilo que se propôs a nível de projetos. E nós temos hoje chuvas, onde há desmoronamentos, onde há vários imóveis alagados. Eu estive outro dia no entorno do Distrito Federal, onde nós vimos ali uma situação terrível. E aí nós buscamos até que ponto nós também podemos culpar esse condômino, né? Porque Sim. muitas vezes a questão da própria estrutura, desconhecimento de do informação. próprio abuso que vem se Exatamente. acumulando. E a gente vê muito isso aí. E Nossa. infelizmente, nós temos que ter esse olhar. E às vezes o profissional, por mais que ele se empenhe, por mais que ele passe, ele se encontra com essas situações que são totalmente atípicas e nós temos que proteger de todas as formas a vida humana e o direito do outro. Uma E, coisa. assim, outra coisa importante, fazendo uma adenda aqui, minhas amigas advogadas, né? Sim, eu acho que está na hora do condômino começar a valorizar o profissionalismo dentro desse processo. O que quer dizer? Sim. Paga para fazer uma vistoria de entrega. Esse dia eu fui para concorrer a um condomínio, você sabe que já é carta marcada, né? Cartas marcadas, né? Mas eu comecei a fazer um alerta, né? Que eu falei assim, comunidade, tem que fazer uma vistoria de entrega. Quem vai fazer? Aí o cara assim, como assim? Ué. Quem vai garantir seus direitos é o protocolo de recebimento. Aí o cara meio assim, da construtora ficou meio assim, né? E eu começava a caminhar no palco, e ele atrás de mim queria pegar o microfone, né? E eu falei, vocês sabiam disso? Não. Então eu falei, pois é, ó. A pessoa que tem que vir aqui para liderar vocês, comandar aqui o comando de vocês, tem que entender isso. Porque se eu não fizer isso, quem é o maior prejudicado é vocês. É a perda de patrimônio. Por Então, isso que assim, no nosso método a gente chama a pessoa de quê? Síndico, gestor de patrimônio. Então o que eu quero falar? Gente, diferente. vamos começar a valorizar os profissionais. Aí é que eu falo, você vê, nós falamos do direito. Quanto o cara tá gastando por uma causa que ele não vai ganhar? Ele sabe que não vai ganhar, ponto. E está gastando dinheiro do condomínio. Exatamente. Porque Quem vai está pagar a fazendo conta? sem a devida expertise. Mas, gente, algumas empresas aproveitam essa simplicidade, essa falta de conhecimento. Aquela alegria de receber. E eu tenho um protesto sobre isso, sabe? O que eles fazem? Eles procuram algumas empresas, gente. Infelizmente acontece isso. Funciona assim, Nós temos sabe. vivenciado isso como advogados. Eles buscam uma pessoa da própria empresa, algumas vezes, ou indicado por eles, coloca como síndico, sem nenhuma estrutura. E aí a pessoa assina o recebimento como se tivesse tudo perfeito. E aquilo, para que nós possamos depois derrubar judicialmente, nós temos que comprovar todos os vícios cometidos nesse ato de entrega. Exato. Então, tudo isso, por isso que quando um síndico vai fazer contratação de administradora, de engenheiro, de corpo jurídico, ele tem que estar bem antenado e observando a expertise, se tem conhecimento da área. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, quando você tem uma dor no seu pé, você não procura um cardiologista. Mas ele é médico, não é? Você procura um ortopedista. Sim. O cardiologista é um médico também. Não é assim? Mas exatamente. ele tem... Você está com uma dor pontual no tornozelo, então você não vai procurar o cardiologista. É verdade. É claro que o outro colega vai te dar uma opinião e tal, mas você vai procurar alguém específico. Então, em qualquer área, nós temos que verificar a técnica, aquilo que a pessoa realmente está capacitada a fazer. E assim, né? Eu acho que tem uma coisa que a gente tem que começar a eliminar. Você fala no geral na vida, é o do tá caro. Tá caro, tudo gente, tá caro. é o que é justo. Na hora de tomar cerveja é o quê? Heineken. Na hora de comprar o telefone, iPhone. Então, na hora assim, de investir no apartamento, eu quero o cimento mais barato.
Porque Olha assim, só. a gente tem que começar a entender, quem está nos assistindo, que mora em condomínio, gente, quando o bem é depreciado, ok, o síndico responde, aí vai um processo. Mas o bem está destruído já. Sim. Ele não tem o mesmo valor. Então, assim, a gente tem que entender que a comunidade tem que participar. Tem que participar. Lógico que um síndico vai ajudar, vai, mas se você não participar, não adianta nada. Na hora de cobrar, né? O que a gente falou aqui do Conselho Fiscal fiscalizar, de participar, de entender, até sugerir também, falar, vamos pagar esse cara porque esse cara conhece. Não é pelo valor, pelo conhecimento. Sim. Porque eu falo muitas vezes quando o cara fala assim, tá caro. Eu falei, se fosse você, quanto você queria receber por esse Porque às serviço? vezes quando você contrata alguém que tem um conhecimento específico, você até economiza, né? Sim, com certeza. Porque quem tem um conhecimento específico vai falar para você, ó, é isso que tem que ser feito. Às vezes você contrata uma pessoa que não tem aquele conhecimento, você paga 2 vezes. Paga 2 vezes. Porque você paga o que tem o conhecimento. Você contrata o que não tem o conhecimento. Paga mal, paga tudo. Depois você vai ter que contratar o outro advogado. Isso aí E é tem um recorrente. detalhe, olha só. Eu acompanho muitos processos eu falo assim, de retomada de patrimônio, né? Porque a gente tem um caso aqui na Samambaia, por exemplo, aqui perto de Brasília, que a gente tentou fazer um acordo com a construtora, levou propostas humildes, fizemos aquele trabalho formiguinha, sabe? De cotar a proposta mais barata, cobrar só aquilo que estava erradinho mesmo ali, o detalhe que não era para gerar prejuízo para ninguém. Mas você tem que entender, cara, que é o seguinte, às vezes é o único patrimônio da pessoa. É o único que ela vai passar, ela vai comprar um imóvel de 200 mil, que ela vai pagar 450 para ter a chance de ter o imóvel 25 anos, da né? casa, financiou em 25 anos. Você que é construtor tem que entregar certinho, a expertise é sua. Não para com essa parada de querer se dar bem com esse jeitinho brasileiro. E é isso que o síndico tem que parar também. Contrata por qualidade do serviço, custo-benefício da mesma forma. A gente ensina no curso a pessoa ter uma planilha de orçamento única. A pessoa fazer uma orçamentação, uma previsão orçamentária programada de acordo com o perfil do imóvel e não pelo achismo ou pela conta bancária. E eu explico para o pessoal o seguinte, olha, não é problema de dinheiro no seu condomínio, porque as regras estão lá. É o suficiente para manter ele do jeito que deve ser. É problema de gestão, de compreensão das coisas, saber como as coisas se constroem. Uma previsão orçamentária abaixo do valor gera o dobro de prejuízo em 3, 4, 5 anos. É ilusório. É muito melhor você ter uma sacada de ajustar as contas e ter uma receita superavitária com o fundo de obra, porque a manutenção da caixa de esgoto de 6 em 6 meses ou de 4 em 4 é a mesma da fachada que tem que fazer a revisão de 5 anos. Então, se você for olhar claramente para a gestão do síndico, ele não tem porquê estar pedindo taxa extra. É só para casos, taxa extra, é para casos não previstos, emergenciais. Não adianta você segurar a obra da sua fachada 3 anos e daqui 3 anos falar agora é emergencial que está caindo um pedaço. Não é. Não é. É emergencial porque deixou ficar. Eu vou colocar na fogueira. Próxima pergunta, meu amigo Bruno Moura. Vamos lá. Plantão tira dúvida aqui. Eita. Vamos lá. Nessa. Quero ver o que esse pessoal vai falar aqui agora. Bruno Moura fala o seguinte, ó. Fala que você falou aí, ó. O tema é falta de recursos para manutenção. Aí ele fala: olá, venho sofrendo há vários meses com problema de infiltração em meu apartamento devido à má conservação do telhado, que foi citado aqui no programa hoje, né? O condomínio alega falta de recurso para se fazer o serviço de conserto e propôs que se fizesse apenas um reparo paliativo, um jeitinho brasileiro, mas que já foi confirmado pelo próprio profissional contratado para fazer o serviço que não irá resolver o problema. Tentou-se também propor rateio entre os moradores, que alegaram também não ter como arcar com o custo para se fazer o serviço corretamente. Alegar falta de recurso isenta o condomínio da responsabilidade em resolver a situação? Doutora Lúcia, quero ver você verde de esperança agora, doutora. Não isenta. Primeiro, o pessoal confunde muito a questão de ter seguro, né? Confunde seguro como se fosse qualquer desleixo, falta de manutenção, que o seguro vai cobrir. Não é isso. Outro contexto, a questão do fundo de reserva. Muitos não aceitam estruturar o fundo de reserva, mas depende da gestão. A gestão, ela tem que se sustentar naquilo que é legal.
Previsão orçamentária. Eu fiz uma previsão orçamentária, eu já vou inserir o fundo de reserva. A necessidade técnica. Eu já vou inserir, porque eu vou ter situações de imprevistas. Mas eu vou contratar alguém para cuidar só do portão, para uma manutenção que quebrou. Não. É preciso que isso ocorra. Ele vai deixar desmoronar, acontecer um acidente com alguém por falta de manutenção, a responsabilidade vai recair sobre quem? Sobre o gestor. Por quê? Porque ele viu aquilo acontecer. Mas era da gestão passada. Mas quem está hoje é você. Exato. Então, a partir do momento que você assume todo o ônus e todo o bônus. Exatamente. Não é só querer ficar e culpar o passado. Doutora, você sabe o que eu explico pro pessoal? Quando eles assumem a gestão, faça um plano, um laudo de inspeção simples, o mais simples possível. Liga perto, descobre um engenheiro perto de você, um arquiteto, tenha experiência nisso, olha o histórico do profissional. Você pode pedir a CAT, certidão de acervo técnico. Você vai ver o quanto de experiência aquele profissional tem na área de condomínios, tá? Documento super válido, fácil de tirar, tem um custozinho no CREA, mas para quem está na praça esse custo ele é irrelevante e ele é muito importante para mostrar quantas obras de condomínio, qual o histórico daquele profissional com você. E é uma prática comum, tá? Não adianta ninguém achar ruim. Para todas as obras, licitações, contratações, as empresas grandes vão contratar engenheiros, ela pede a certidão do trabalhador, qual a experiência que ele tem, desde quando ele abriu o RT, quais os casos que ele já trabalhou, para poder justamente contratar profissionais experientes na área. Então você pode fazer para impermeabilização, para estrutura, para laudo, para projeto, você vê a experiência do profissional. Né? E a questão de você fazer uma previsão orçamentária eu acho um devaneio. As pessoas falam, não, a taxa é 400, vamos tocar, aumenta 5%, vai em frente. Você está preparando uma tábua de problemas. Sabe quando você prepara uma mesa para comer? De cada detalhe disso, você está preparando um problema para você resolver. Depois você fica aí, não tem tempo para a família, o telefone toca 11 horas da noite, toca 6 horas da manhã, tem que fazer manutenção, está vazando ali, está vazando aqui, e você acha que isso foi uma responsabilidade que os outros te entregaram. Não foi. Você não planejou corretamente, você não entrou com, olha como está o condomínio agora, quais são as prioridades e vamos colocar o condomínio para evoluir. É disso que ela está falando. Na prática, no fazer, é isso. Entende? A gente explica isso porque eu acabei de vir de perícia, de condomínio. Está lá no stories do Instagram. Estamos aqui falando disso. Saio daqui, vou para processo, vou para perícia. Tudo condomínio, o tempo todo, direito condominial. São 10 anos. Né? É lógico que a minha experiência vai ser diferente do cara que está começando agora. E o síndico, para contratar, precisa saber isso. Para isso, você tem que parar de ir no preço. Porque com a agenda cheia, eu não vou conseguir fazer o mesmo preço para todo mundo, gente. É normal. Você consegue, doutora, fazer o preço mais barato da advocacia com a sua experiência? É complexo. É complexo. Não dá. Ou seja, educadíssima. Não. Foi isso que ela falou, não. É complexo. E assim, eu acho que a coisa que então, é bom assim, a gente também frisar aqui, consciência, pessoal, né? É assim, você que está nos assistindo aí, que mora em condomínio, mandar um abraço pro pessoal da Rede SPTV que estão nos assistindo, você do YouTube. Gente, morar em condomínio tem um custo. Tem um custo. Não existe, eu não dou conta de fazer. Não adianta porque maquiar. você tá, por exemplo, o cara tá ali, pode estar na justiça, e a justiça fazer é uma obrigação de fazer. Porque é uma obrigação do condomínio, então não existe. E outra coisa, não existe paliativo. For fazer, faz bem feito. For pagar, se paga uma vez só. E outra coisa, por isso que eu falo também que, às vezes, quando o Jorge fala, eu gosto de distribuir um pouco essa responsabilidade, porque é de todo mundo. Consciência coletiva. Entendeu? O que acontece? Alguém tem que levantar a mão e falar, pera, gente, tem que arrumar isso aqui, cara. Eu estava na assembleia no condomínio que eu moro e também uma questão sobre essa. Vamos arrumar o telhado. Eu só que calado. Beleza. Eu falei, tá bom. E o dano que foi feito pro morador? Causou do morador? Porque morou as coisas dele, morou, né? Tudo aí, como é que vai ficar? Aí todo mundo olhou assim, como assim? Falou, quem causou o dano foi o condomínio. O mínimo é certo assim. Tudo. Aí todo mundo falou assim, aí foi que bacana, porque é isso que eu falo, é o despertar. Aí ela falou assim, não, você tá certo mesmo. Causou, vamos pagar a conta, vai ficar mais ou menos. E a gente fez a conta ali mais ou menos, botamos pra cima, fizemos uma taxa extra pra reparar. Então assim, porque às vezes o seu falar é exatamente isso. É levantar essa ideia que, cara, é coletivo. Pera aí, tem que reparar o dano, não tem como, gente. Tá aqui, tem que estragar. Então você tem que entender que existe um custo de manutenção, existe um custo de reforma de fachada com o tempo, uma pintura, um portão que quebra. Então assim, tem que começar a entender isso. É igual eu falo, gente, taxa cara. Eu falo, não existe taxa cara, gente. Qual a finalidade da taxa ordinária? Rateio de despesa. O condomínio é para ganhar lucro. Então, se a gente tem aquela despesa, tem que ser pago, até para poder valorizar o patrimônio, ou no mínimo manter. Sim. Então, assim, essa consciência é do coletivo, é de todo mundo. Acho que é importante falar sobre isso. E, gente, acaba com o jeitinho brasileiro, né, doutora?
tem que fazer um trabalho de conscientização, é verdade. Tem que ter um trabalho de conscientização. Primeiro porque nós hoje, eu já falei anteriormente, nós temos hoje uma diversidade nas questões condominiais de moradores, né, de condôminos. Nós temos uma diversidade. E isso chegou de uma forma abrupta que muitos não têm essa maturidade. E muitas vezes quem assume como síndico é alguém que é o próprio condômino, que nunca vivenciou, que nunca morou em condomínio, experiência zero, que não tem conhecimento de legislação condominial e acha que ele vai fazer a autogestão. É o herói, né? E aí, nasceu um herói. Pronto, autogestão. Aí eu pergunto, gente, como o síndico vai atuar como advogado, como engenheiro, como administrador, e ele vai ser cobrado e vai responder por tudo isso? Não é? Simples assim. Se ele optar por ser o super-herói, ele vai responder. Porque mesmo Não tem contratando esse, né? técnicos, já passa por E assim, situações a gente contrata especializado e tem problema. Só dando um adendo que a doutora tá falando, eu falo que dos condomínios que eu atuo hoje, 2 eu tive problema. Não é que tive problema. Nós tivemos que fazer uma ação contra o antigo síndico. E que eu percebo, não é má fé, tá? Não é que o cara desviou, o cara não soube fazer gestão. Teve uma síndica que ela não conseguiu comprovar as despesas, né? E o outro teve uma situação trabalhista que ele contratou uma pessoa ilegalmente. A causa hoje, quando ele perdeu em torno de 60 mil reais, o que ele ganhava não chegava nem 10% disso, que era, acho que era um salário mínimo, ficou 2 anos. Então é matemática, cara. Ele tem que entender que toda ação existe responsabilidade. Não é? E muitas vezes eu falo, as duas situações, a pessoa me pergunta, ei, Thiago, eu falo, cara, não é má fé. É desconhecimento. Desconhecimento financeiro e o outro desconhecimento da lei trabalhista. Isso. Aí, mas aí tem um problema. Você entendeu? Então, assim. Tem um problema, que é função, né? Não, mas isso eu tô te falando então, que. A função, mesmo considerando a má fé, prega que você tem que reparar até o último pedaço do que eu dano. quero falar? Que o cara fala, o cara roubou, o cara fala, não tem nada a ver. É porque o cara desconhece. Sim. É lógico que toda ação tem uma reação, a gente somos responsáveis. Você lembra né? que eu falei no outro programa, eu falei o seguinte, ó, nós fizemos o curso porque a gente tem no coração a intenção de popularizar a engenharia condominial no país. E o primeiro passo que tem que ser feito é a conscientização. Por isso a gente fez o curso gratuito. Gravei o curso inteiro, as minhas custas, estudo, tudo e tal. Entreguei para a galera entender. Tanto é que lá não tem assim muito técnico. É na norma X, é no arcódigo Y, sabe? Eu montei um curso gratuito para o pessoal assistir, para ele ter consciência de como pedir essa ajuda para a comunidade, como esclarecer as coisas, o porquê que é tão importante ser síndico. Ser síndico é autoridade. Ser síndico é autoridade. A maior autoridade dentro do condomínio é o síndico. Por isso que ele tem esse ônus tão pesado, né? Porque a ele é dado o bônus de administrar. Então ele tem que usar a sabedoria, posicionamento, controle, fiscalizar. Ele tem que ter esse discernimento. É disso que a gente fala. E ter a humildade de perguntar. De perguntar, de se inteirar, de aceitar opiniões coerentes. Exato. E de buscar soluções. Porque problema, ele já entra em condomínio com 1000 problemas. Sim. E ficar apontando que a gestão anterior não fez não e buscar simplesmente que alguém roubou, que é o coro que a gente ouve quando há uma mudança. É que roubou. É que alguém roubou. Então, assim, essa política tem que mudar com relação à gestão condominial. E o contexto jurídico também, o olhar do profissional que atua em direito condominial tem que ser um olhar amplo. Ele tem que ter o olhar que vai orientar a equipe gestora e não esperar chegar apenas os problemas para que ele simplesmente vá ali para dirigir. Ele tem que ter esse olhar. Síndicos, que os advogados dos condomínios, eles precisam estar tarimbados não só no direito puro e cru, mas toda a lei de convivência, acessibilidade, toda a lei de acolhimento, né? A gente comentou aqui, inclusive, doutor, um condomínio aqui em Brasília, que a gente tem mais população pet do que população humana. E aí o pessoal colocou para votar fachada, não conseguiu, mas colocou para votar espaço pet, passou. Foi um raio. Por quê? Estão olhando para o interesse dele. Da mesma forma que você olha para o seu pet, né? Os animais do condomínio, você tem tanto apreço, você tem que olhar para o idoso, você tem que olhar para a criança, sabe? Você tem que olhar para o deficiente físico. Mas a gente não olha. Olha, porque tem uma lei federal que fala de acessibilidade. Eu acabei de vir ali do Mirante do Parque em Águas Claras e o lojista quer fazer de tudo para colocar a bancada em frente e ele acha ruim.
Ah, mas isso aqui não podia estar aqui. Quem estava lá comigo? O Sandro, do DF Legal, que é o chefe de Brasília, da acessibilidade. Vocês dos condomínios podem mandar, pelo menos aqui para a região de Brasília, o e-mail para DF Legal Acessibilidade e eles vão te responder e vão no seu condomínio te orientar. E tem que estar na sua previsão orçamentária, porque a norma atualiza. A lei é de 2014, né? Acessibilidade, 2011. Lei Federal de Acessibilidade, que inclui a NBR 9050, é de 2011. Só que a norma é atualizada constantemente. Sim. Antigamente você tinha, por exemplo, na faixa de pedestre, vocês lembram que você vinha na calçada e a calçada fazia um desenho assim, ó, descia, ia no asfalto com a faixa pintada direitinho e aí subia. E hoje você vai passar na faixa de pedestre, seu carro passa um quebra-mola? Aquilo ali é uma elevação, é uma adaptação da NBR 9050 que mostra que é muito mais fácil para um veículo que é mecânico, foi preparado para vencer obstáculos, fazer uma transposição do que você rebaixar uma calçada ao nível do leito de rolagem do carro e fazer o pedestre descer e subir com a cadeira de roda ou com a muleta. Ou um idoso que tem baixa acuidade visual. Então, condomínio, de um modo geral, e as doutoras eu acho que vão concordar comigo, mas a gente nem sabe só para concordar, né? Ele é mais ou menos uma espécie de guardião das condições de moradia gerais. Porque o seu condomínio, particularmente, ele é seu, da sua cor, do seu jeito, como você escolheu. Mas ele obedece a um ordenamento jurídico de acolhimento social. Sim. E tem que respeitar essa diversidade. Tem que respeitar. Inclusive nós, diante dos diferentes nuances que a gente encontra nos condomínios, nós criamos o projeto, até comentei, né? Outra vez que no outro programa, de solução ideal. Nós tínhamos tantas picuinhas, tantos problemas, que os síndicos não dormiam, os síndicos ligavam para o advogado de madrugada, era aquele desespero. Criamos solução ideal, onde o jurídico vai, busca, tenta uma conciliação, faz um trabalho com essa comunidade, mostrando a importância dessa convivência e que aquilo que eles consideram tão grande, imenso, para eles é algo tão maior, é tão pequeno diante da paz e da harmonia de quem vai conviver ali todos os dias, já que o condomínio é o quintal da casa deles, sim, a área comum é o quintal da casa deles. Então nós trabalhamos com a solução ideal. Queria fazer um adendo, pessoal, que é importante. A gente, às vezes, eu tenho medo do órgão fiscalizador, corpo de bombeiro, GFIS. Gente, fique colado com eles. Eu já tive várias palestras com o bombeiro, com a GFIS, porque é o seguinte, eles falam que precisa ser feito. E nem mais, nem menos. Né? Então, assim, eu estava no último evento que a gente teve na condominial, que o cara do bombeiro falou isso. Que foi lá fiscalizar um projeto, precisava tanta coisa, não precisava ter feito, mas que não precisava, porque o cara falou, não, tem que fazer. Então, muitas vezes, eu acho que é melhor você chamar o órgão para te fiscalizar, para falar se está errado, tá errado. E que forma você vai resolver isso? Sim. Eles estão ali para te ferrar, não. Estão ali para orientar. Aí, tanto que eles vão dar prazo para você fazer aqui. Fazer e outra coisa que é bacana, quando vem o cara falando, é o cara da lei. Sim. Igual, por exemplo, esse dia eu estava trabalhando com hidroação de hidrômetro, né? E foi engraçado, foi um processo demorado. E a última fiscalização, o cara falou assim, cara, tô achando que eu não vou passar isso aqui, não. Aí eu falei assim, como assim? Você teve que ir 2 vezes, você falou que tinha que ser feito, foi feito de acordo, você falou, como é que você vai passar? E agora? Aí o cara ficou olhando assim pra mim, não, tudo bem, era só um detalhe, assim, que passaria mesmo, né? Que era um negócio lá de insalubridade que ele falou. Mas eu falei assim, mas você esteve aqui, você me orientou, tudo foi feito de acordo com o que você falou, não foi ninguém, foi você. Inclusive você está aqui hoje porque eu te chamei de novo. Aí como é que ele não vai aprovar o serviço feito? Entendeu? Mas que bacana, porque ele estava ali, ele fez, não foi assim, por que você fala assim, você que fez, não. Você me orientou, tá aqui o documento, tá aqui tudo mostrando para você que foi feito. Então, assim, Fizemos isso hoje no Mirante do Parque, tem uma calçada que não foi feita, a construtora infelizmente abandonou a obra, deixou a comunidade a ver navios, e a comunidade tenta se ajustar. Só que antes da engenharia, eles tentaram por 8 anos fazer da forma deles, então cometeram diversos erros. Aí uma das pessoas com deficiência que passa na calçada da rua, fez uma denúncia que não tinha calçada para ela passar, está no direito dela. Então o condomínio aqui no Distrito Federal, por decreto, ele é responsável por todas as calçadas que contornam o lote. Então o GDF malandramente fez isso, mas os estados fazem, que a calçada tem que seguir a NBR 9050. Então o seu condomínio, se não tem a calçada durante o perímetro todo que circunda o lote 9050, é obrigação do seu condomínio. Aí você pega uma gestão, assume ela e dá só sequência, como a doutora falou, paga boleto, paga boleto, paga boleto. Quando chegar a multa do DF Legal, você fala, é emergência. Não.
Você deixou de ler a norma, de entender o básico, ou de perguntar para o seu jurídico, ou de fazer uma consultoria de como está o seu prédio agora e o que você tem que fazer nos próximos passos. Então você deixou de trabalhar adequadamente para a sua função. E olha bem, não estou pesando a mão para você como síndico para poder te deixar louco, preocupado, não. Estou dizendo, e o Tiago também está falando aqui, que você tem plenas condições de buscar suporte. De ir atrás do como fazer corretamente. Porque deixar de fazer, responde. Fez errado, responde. Você só tem uma solução, meu amigo síndico. Fazer certo. Aprender como faz certo. Pelo menos como contratar. Quais são os detalhes, o que eu ponho no objeto de contrato. Eu tenho certeza que as doutoras estão aqui e elas, objetos de contrato, avaliam processos, contratos direto, todo dia. Sim. O objeto de contrato, vocês não orientam o síndico a pedir um especialista? Primeira coisa, qualquer contrato que alguém deixe para ser apreciado para uma possível contratação dentro de um condomínio, ele tem que ser encaminhado para o departamento jurídico, para o jurídico. Por quê? Porque nós temos que ver ali realmente a viabilidade, nós temos que ver os vícios que estão ali imbuídos, Exato. nós temos que ver todo esse contexto e damos um parecer para o síndico. Por quê? Porque nós não decidimos, nós mostramos o que está incoerente. Isso. Ele decide contratar, posteriormente em uma assembleia, quando der errado, ele não vai dizer, o pessoal fala assim, mas não tinha jurídico, igual vai dizer, não tinha engenheiro. Exatamente. Não é verdade? Então, não, nós entregamos assim o parecer, funciona. esse foi o parecer, e infelizmente nós não podemos obrigá-lo a seguir. É como a norma. Então ele assumiu a responsabilidade Exatamente. dos erros. Exatamente. Simples assim. É isso aí, inteligência condominial, revolução dos condomínios, porque aqui, condomínio é papo. Para mandar um abraço pro pessoal do Cicobi, DF1000, a melhor agência do Brasil. DSC Condominial, a melhor garantidora do Brasil. Combate extintores. E um abraço pro pessoal da rede STTV. Segunda-feira, das 19 às 20 horas. Agora vamos falar de um tema muito importante, que para mim, síndico também é agente social de mudança. Vamos falar sobre violência social de mudança. De transformação. Não, achei que você estava falando de mudar, cara. Falei, o cara que ajuda na mudança, vamos lá, síndico, né? A doutora Raine está aqui exatamente para isso, falar um pouquinho sobre o combate à violência doméstica, né, doutora? Sim. Fica à vontade aí, que esse é um tema muito importante também a gente falar aqui hoje. A gente tem conhecimento, né, até anteriormente, de que aquela questão, né, briga de homem e mulher, ninguém mete a colher. Mas a gente teve alterações na legislação e hoje em dia a gente tem que denunciar sim, né? Nós vemos hoje em dia no DF um crescimento elevado do número de morte de mulheres pelos seus companheiros. Acho que já teve 5, né, até o momento. Nesse ano de 2024, e isso traz uma preocupação muito grande, né? Dentro dos condomínios e até fora mesmo, né, onde você mora, porque teve uma situação, se não me engano, na Santa Maria, no ano passado, em que o vizinho, toda vez que acontecia a briga entre o casal, ele ligava para a polícia, só que a esposa reatava. E ele fez isso diversas vezes, mas no dia que ele não ligou, foi o dia em que ocorreu o feminicídio. Lamentável. É lamentável essa situação, mas é algo que a gente tem que ver, né, dentro dos condomínios, orientar as pessoas, né, como síndicos, né, a estar denunciando, porque você não precisa falar que foi você que ligou, Sim. né, mas você tem que dar esse suporte, né, até porque geralmente... É uma obrigação do síndico. Sim, né? do síndico e do vizinho que está do lado, né, do porteiro que vê aquela situação, às vezes vê recorrente ali, até fala um para o outro, porque geralmente o porteiro é que vê tudo, né? Os condomínios que tem porteiro. E não fala, né? Acaba escondendo aquilo dali, comenta com um e com outro, mas não tem coragem de levar para a autoridade pública competente a situação. Questão cultural, né, doutora? É uma questão cultural. Nós tivemos o privilégio de atuarmos durante 4 anos na Secretaria da Mulher do entorno do Distrito Federal. E nesses 4 anos que nós atuamos à frente da Secretaria da Mulher, a parte jurídica, eu digo com certeza que nós vivenciamos ali coisas que é um aprendizado para o resto da vida. Sim. E nós levamos isso hoje para a área condominial. De que forma que nós levamos isso hoje para a área condominial? Quando nós reunimos com aqueles condôminos, nós colocamos isso para a gestão e para toda a comunidade. A responsabilidade ali é de todos. Sim. Não há como ver uma mulher sendo agredida,
ver uma criança sendo Nossa. agredida, vendo um idoso sendo usurpado, seja por quem quer que seja, maltratado, ver um animal sendo maltratado. Então, nós fazemos um trabalho não apenas em relação à violência doméstica, mas de um modo amplo. Geral. Até... E com relação à mulher, nós temos visto essa discussão mais acirrada, considerando que tornou-se uma bandeira no país em Sim. defesa da mulher, diante dos crimes hediondos que nós temos vivenciado, não apenas do feminicídio, mas com todos os abusos, né, com toda a cultura machista que nossa sociedade impõe e ainda está no seio de muitos lares, e a gente às vezes multiplica isso na criação dos filhos. Então é uma coisa que a gente tem que combater todos os dias. Eu coloco que nós não temos que falar apenas quando fala de violência doméstica, fala só homem e mulher, mas nós não temos que esquecer que a filha agredida, né? A tia agredida, a avó agredida, aquele filho que faz a extorsão da aposentadoria da mãe, né? Que tranca, que pega. Então, essas questões têm que ser levadas para a questão condominial, porque ali é uma coletividade e existe ali uma gestão. E essa gestão tem legislação que impõe o dever e a obrigação de agir como emana a questão social e a justiça. Eu acho isso muito importante. E aí, doutora, como é que funciona para denúncia? Então, hoje nós temos, né, logicamente, a Polícia Civil, que pode se fazer a denúncia. Se não me engano, aqui em Brasília nós temos um canal 180 também, que a gente pode estar ligando para fazer essa denúncia. E temos a Delegacia da Mulher. O que eu indico é, por exemplo, se você, a pessoa que está sofrendo essa violência, procure uma assistência jurídica para que você vá junto com o advogado na delegacia. Às vezes a mulher ela se encontra tão fragilizada que ela não tem forças para poder reagir ou para fazer aquela denúncia, né? E aí eu oriento sempre, quando essas clientes me procuram, né, porque é minha área de atuação, muitas delas eu peço encaminhamento para que vá um psicólogo, as que têm condição financeira, que pagam, né, particular, e as que não têm, que procuram o CAPS, para poder tentar um suporte público ali do psicólogo, né? Eu sou assim, eu acho que é um dos pontos que mais traz segurança, a conscientização. Sim. Porque assim, a gente veio do reino animal. Então a gente sabia onde tinha um leão, onde é o rio, e a gente não chega lá, né? E muitas vezes a mulher, principalmente por esse acolhimento, essa questão da formatação da família, ela se sente protegida. E é muito difícil para a pessoa reagir quando o protetor, quem devia estar dando proteção, está sendo o agressor. Exatamente. Mas você, mulher, precisa ter essa consciência. Tinha um amigo meu, muito estudado, que ele falava, profissão, endereço, estado civil variam na vida. Você não pode pensar, a gente nunca casa para separar, gente, não existe essa questão. Mas quando acontece, primeiro a vida. Sim. Entende? Então você está com medo de voltar para casa, você tem um problema, eu vou tomar seu filho. Não funciona assim não, gente. Não é mais assim, você tem que ter eu acho que a maior defesa que a mulher tem para evitar essas questões é a autoconsciência de que hoje no mundo existem diversas possibilidades de tocar a vida em frente, que você não precisa ser refém. E muitas vezes aquela questão que eu converso muito com o Tiago aqui, da inteligência emocional, é onde você tem que usar o primeiro valor, a vida. Sim. Né? Sabe o lance do aeroporto? Que você vai para o avião, bota a máscara em você primeiro, depois você acode a criança. Né? E as mães, pelo instinto materno, não é um problema seu, não. Você só precisa aprender a dominar ele. O instinto materno é proteger. Então você vai lá proteger. Como você vai proteger a criança que está do seu lado no avião? Você vai botar a máscara em você, vai respirar e fazer tudo para salvar a criança. Porque se você for salvar a criança antes de botar a máscara, o que vai acontecer? Você desmaia antes de botar a máscara nela. Aí ela não tem chance. Então a chance que você tem na sua casa é primeiro a autoconsciência. Eu acho que todos os amparos, as denúncias, as legislações estão fantásticas. Precisa dobrar isso, precisa aumentar isso. Mas a conscientização da pessoa de que existe outras possibilidades, que ela não está perdida nem sozinha no mundo, que opressão emocional, financeira, como dos filhos, dos pais, então acontece sempre que o mais fraco não consegue pedir ajuda. Então essa conscientização, olha, não deixa ficar grave demais. Uma vez basta, gente. Sim. Uma discussão muito severa, não tem. Como é que funciona? Eu não entendo o termo, a senhora podia me explicar. É agressão verbal. Sim.
Eu costumo estudar muito a psicologia. Violência psicológica. Então, a agressão verbal é o anúncio premeditado da agressão física. Sim. Não é um ladrão que está te roubando na rua. Normalmente a violência doméstica parte de quem você tem intimidade, de quem você tem confiança, de quem você deu abertura para conhecer as suas vulnerabilidades. E aí você também tem que aprender a fechar essa porta. Sim. Poxa, se tá lá, tá ruim, a pessoa às vezes está com um transtorno emocional. O homem tem também. E aí, o que acontece? Você vai voltar para aquele ambiente? Não. As relações abusivas, elas tendem a fazer com que o outro se torne refém. Exato. Ele aniquila a autoestima. Possibilidade de reação, né? Aniquila a autoestima. E muitas vezes a sociedade, ou quem está em volta, acha que aquela mulher, ela está ali porque ela quer ficar. Não percebe o adoecimento. Exato. Muitas vezes parece até a síndrome de Estocolmo, porque quanto mais maltratada, Sim, eles entendem por esse lado, fica. ela está ali recebendo pancadas, recebendo agressões e justificando ainda, achando-se culpada muitas vezes. Mas eu fui ruim. Eu Calma que aí. falhei, eu não fiz a comida numa hora correta, eu vesti uma roupa que não era adequada, então eu falhei. Muitas mulheres acabam sofrendo tudo isso, ainda se culpando por essas violências recebidas, por esses espancamentos, por essa tortura emocional, né? Por essa questão da financeira, muitas vezes, né? Tira da mulher até o direito mínimo de tudo que ela faz, mas ela não recebe. Então, assim, é muito grave isso. A gente chega a se emocionar muitas vezes, porque eu tive casos muito graves, né? Nós tivemos a infelicidade, a tristeza de vermos o primeiro feminicídio no município, aqui no entorno, onde uma jovem simplesmente foi contar para o namorado que estava grávida. E ele a levou e a colocou fogo e matou essa jovem no município de Novo Belo. Então é uma situação muito triste. Nossa, então são coisas que a gente vivencia e traz para a vida, porque o que levou uma pessoa a fazer isso? Então realmente você vai para o histórico, né? Essa questão da mulher se permitir, deixar se dominar o tempo inteiro e não pedir socorro. Hoje, a mulher tem que gritar, a mulher tem que pedir socorro, a mulher tem que falar com alguém. E os síndicos, a gestão, os condôminos, eles têm que estar atentos a esses detalhes. Não espere, não ouça quando a sua vizinha disser não diga, não chame a polícia. Chame a polícia sim. Denuncie sim, porque ela não sabe nem mesmo o que pode ocorrer com a vida dela. Você quer falar, doutora? Sim, nós temos hoje uma modificação, né, no entendimento do STJ, porque eu não sei se, né, os que estão aqui têm conhecimento, mas quando alguém sai de casa, geralmente ele tem que pagar um aluguel para o outro da metade do valor do bem. E hoje no STJ nós temos um entendimento de que a mulher vítima de violência, ela não precisa pagar esse aluguel para o agressor, até que termine o processo de divórcio. Ótimo. Então, assim, é um benefício aí para a mulher, né, que sofre esse tipo de violência, justamente para ela não se ver desamparada nesse período. Sim. Porque geralmente a mulher que sofre agressão, geralmente ela tem um homem ali que está arcando com as despesas dela, e às vezes ela não quer separar para não sofrer, né, não ter essa necessidade financeira. E eu tenho uma visão sobre isso aí que é bem diferenciada, que eu já vivi isso também, né? De certo modo, já percebi como funciona. E a gente vai atrás muito de aprender. E nisso eu encontrei um camarada que chama Bert Hellinger, que ele coloca os papéis e tudo, e ele mostra o seguinte, para a mulher, principalmente, eu vou falar para você agora, síndica, mulher, esposa, mesmo que você estiver passando alguma violência emocional, você precisa compreender que existem saídas, que o mundo não é uma savana onde você vai correr e ninguém vai te dar apoio. Sim. Sabe? Tem um amparo jurídico, tem a legislação, você tem que ir atrás de fazer cumprir isso. E uma coisa que acontece muito nas famílias que levam para essas formatações horríveis, né? De sobreposição do macho ou da fêmea, e esses papéis que você não tem que assumir. Vou dar um exemplo para as mulheres aqui. Vocês não são mães do seu marido. Se ele quiser comer, ele pode fazer a comida. As atividades de fazer comida, de limpar a casa, de lavar a louça, de cuidar de tudo, é dos dois. Entende? Você não é mãe porque dá banho no menino e dá mamadeira e dá chupeta. Não. Você é mãe porque você tem uma obrigação legal de proteger aquela criança, inclusive de tirar ela do ambiente e não deixar ela ficar vulnerável a essas agressões, falar alto, brigas e outras coisas, porque você está contaminando seu filho. Então você é mãe,
do seu filho. Você não é mãe do seu marido. Sai desse papel. A roupa dele ele pode lavar ou ele paga a empregada. Entendeu? Não é que você não tem que estar lá, lavar a roupa, cuida da casa, leva o menino, vai para o trabalho, volta, pede dinheiro, não. O dinheiro é do casal. A casa é do casal. As responsabilidades com a formatação da família são do casal. E se você entrar numa relação abaixo disso, você está escolhendo depois se submeter a tudo isso que você está ouvindo aqui. Situação. Ok? Não é para você, eu sou o homem da casa, não. Inclusive tem mulheres que assumem papéis que não devem assumir, que são realmente do homem. E não é uma questão de obrigação só dele. Eu acabei de falar que é de todo mundo. Mas tem papéis que o homem vai estar melhor para aquilo ali. Você tem que permitir ele ser o homem que te ajuda, que seja importante naquele ponto. Assim como você tem que não ser importante sobre um monte de coisa. E a gente confunde isso, as pessoas falam assim, mas em crise todo mundo se ajuda. Crise é crise. Crise não é a vida normal, não é cotidiano. Você não pode andar como as pessoas andam super apressadas no trânsito, corre para lá, corre para cá, passam por cima dos outros, né? Você vê muito Uber fazendo isso no trânsito, ele acha que ele é o rei, ele para em qualquer lugar, ele liga um alerta, liga na frente do caminhão e está morrendo gente por isso. Assim como acontece dentro de casa. O papel da mulher é ser mulher, dona de si, ter liberdade, cuidar do filho, tratar com carinho, organizar as coisas, como do marido também é, no papel de homem. Entende? Então essa autoconscientização de que você não é mãe do seu marido, né? Que você não é mãe sozinha, que você não tem só direitos, tem obrigações, e ele também não tem só direito, tem obrigação. Às vezes a gente vê as mulheres se matando para fazer a coisa certa do lado do cara que é um banana. Ele só manda e pede. Faz isso, me dá aquilo. Faz isso, me dá aquilo. Não funciona assim. Esses sinais, e aí eu estou dispensando a questão das leis, porque elas vão servir sempre, e não tem como tirar. Mas a questão de você estar preparada para a sua idade, com a sua família, na sua função. Essa autoconsciência vai te dar parâmetros de avaliação se você está em risco ou não. A médio prazo, a violência doméstica não acontece do nada, assim, puff, aconteceu. Não acontece assim. Ela acontece com pequenos sinais que, se você, mulher, souber observar, souber ler, souber entender, você vai criar um mecanismo de defesa prévio. Sim. Analisar a situação, como a gente fazia antes, né? Você não vai para um incêndio de bermuda e sandália para ajudar a apagar o incêndio. Você não vai para a academia descalço, né? Com a roupa sem sutiã. As mulheres se cuidam, elas botam sutiã, botam um topzinho por cima, né? Assim, você se preparou para aquela situação. Então, uma das alavancas bacanas que eu acho para as mulheres é se preparem-se para, na sua idade, ter a sua família formatada. Independente da forma que a sua família é feita, né? Hoje, as famílias, você tem hétero, homo, bi, tri, LGBTQIA+, que eu, desculpa se eu errei, gente, eu não sei as letras tudo certinho. Mas acontece que a diversidade que a gente acabou de falar remete também a comportamentos diversos. Sim. Né? Mas os instintos humanos são do homem. Né? Quando você fala de Marco Aurélio, que ele fala, nada acontece para o homem que não é do próprio homem. Então dá para ter uma conscientização muito bacana quando você olha para si e escolhe os caminhos que você quer estar. Eu acho muito interessante isso aí. É bacana e é interessante. Eu quero trazer um outro ponto de vista que eu acho que é importante também, porque lembra que eu falei do coletivo, da empatia, né? Eu acho que a gente tem que olhar o todo. Às vezes essa mulher não tem essa força para pedir ajuda, né? E aí quando eu falo que o síndico é um agente de mudança social, que ele pode fazer campanhas, sim, ele pode bater na tecla, ele deve denunciar, e não só ele. Comunicar. Gente, é uma obrigação de todo mundo que a gente falou. Você falou do cara que ligava, o dia que não ligou. E aí muitas vezes eu falo porque eu já passei por isso, tive que fazer denúncias, trabalho em condomínios. O cara falou assim, Thiago, mas isso não dá nada. Eu falei, aí não é problema meu, eu fiz minha parte. Sim. E aí eu até recomendo quem é síndico aqui, pega lá, anota o protocolo, porque o pessoal, às vezes que eu tive a experiência, o pessoal foi, bate na porta, pergunta, faz uma pesquisa, é um processo bem bacana, que é bem realizado, né? E assim, você pode colocar lá, pô, cadê essa comunicação? Você já colocou um informativo falando sobre isso? Por exemplo, no condomínio que eu tive a atuar, que eu fiz? Houve a denúncia, e eu peguei, fiz um informativo, e peguei o informativo e mandei por baixo da porta do cara. Só que eu coloquei todo o andar para não falar que era direcionado, né? Então, parou. Porque eu acho que já foi um impacto, entendeu? Porque muitas vezes também é isso, a porta ali, a pessoa não vê. Então, assim, igual eu falo, gente, vamos usar os meios de comunicação que a gente tem, os informativos, tantas coisas, para também divulgar coisas positivas, para falar sobre isso. Porque, assim, o Brasil tem essa questão, não é problema meu. Cara, é problema seu. Porque cada dia que a sociedade está mais violenta, você também faz parte da sociedade. Você faz parte do ambiente. Então, assim, você que está nos assistindo, denuncie. É porque também tem aquela questão, né? Não que todo mundo pense assim,
Mas, por exemplo, o vizinho ali tá batendo ali na mulher, nos filhos, e tá todo mundo achando normal. Daqui a pouco vai que seu marido acha normal também te bater. O Porque ambiente ninguém tá faz falando diferença, nada. Né? Isso, olha, eu concordo com você em E gênero, aí, número e grau, porque o eu vou ambiente pra coisa- faz a pessoa. Sim. Aí eu vou pra uma se coisa- um não tá falando, o outro também não fala e fica todo mundo calado. Não, o e aí, filho criado e aí eu vou assim- falar Aí, isso. aí vai virar algo comum, né? É Como comum. a cultura do machismo. Do machismo. Virou algo comum. Nós estamos derrubando essas barreiras a custo de vidas humanas. São Sim. muitas mulheres morrendo, são muitas Exatamente. mulheres É, apanhando, o próprio Maria são da muitas Penha, né? mulheres sofrendo torturas Sim. todos os dias. E não é tortura só de bater, gente. É a tortura emocional. Emocional, É a psicológica. tortura psicológica, é a tortura financeira. É de todos os níveis, sabe? Tem mulheres que elas sorriem, mas elas não têm o direito, às vezes, de descer para cumprimentar, para dar uma volta no quarteirão, porque o marido coíbe isso. O companheiro coíbe. Então, tem situações que nós temos que estar atentas a esses sinais. E é preciso que quem tem a oportunidade, como nós, profissionais, de atuarmos em coletividade, em diversos Sim. condomínios, olha o quanto de oportunidade que nós temos de divulgarmos, de fazermos Fazer a um diferença, trabalho, né? de fazermos a diferença. Exato. Nós Exato. fizemos uma aula aqui, doutora, que fala sobre cultura organizacional. Tem um nome organizacional, mas é a cultura da sua casa, a cultura do seu condomínio, do seu ambiente, da sua quadra, né? E aí eu falo que os líderes, os agentes transformadores, né, igual o Thiago falou do síndico, eles têm por obrigação de comunicar. Porque é como você entra num ambiente, a gente até comentou do ambiente do McDonald's e do Madeiro, né? Você vai no ambiente do McDonald's, é amarelo, vermelho, tem uma mesinha, lanche rápido. Você paga mais barato, você vai embora, você pega um drive-thru. Quem cria aquele mecanismo de funcionamento é a gestão do McDonald's. Ela analisa agora, entende o cliente, projeta isso e mobiliza tudo para acontecer. No Madeiro também fizeram a mesma coisa, só que a etiqueta é diferente. Então quem criou essa cultura foi o administrador. Foi ideia do criador daquilo ali. Eu digo que o síndico, a gente até colocou uma aula dessa dentro do curso, que o síndico também cria essa cultura de comunicação. Então, como a doutora está vindo aqui, é quase um clamor social que ela representa na minha visão aqui. Vai levar isso para o condomínio como? Mas o síndico não quer entrar nisso. Tem sim. Então, Ele é um totem, ele é uma referência na comunidade. E a partir do comportamento dele, ele vai evoluir ou retroagir na comunidade. Não é só Sim, na com obra. certeza. Então, se o síndico tem uma comunicação clara de cultura sobre contra o feminicídio, com os pontos de denúncia, é difícil o cara ficar agredindo alguém. Eu acho que no corredor de passagem tem um cartaz, denuncia a violência doméstica. O cara abre a porta do apartamento dele, tem no elevador, tem na Ele já portaria, começa- tem no corredor. Cara, ele tem que pensar duas vezes. E tem um detalhe, aí já passa para doença mental. Se ele não sente ele nem percebe que estão observando, quer dizer, ele já está num nível de psicopatia. Sim. Acabou. E a gente não pode aceitar isso. Né? O síndico ele é fundamental para isso daí. E assim, é o que eu falo, acho que tem que começar a levar esses temas que vão fazer a mudança, tanto para congressos, para eventos, eu falo Sim. sobre emocional também. Eu acho que o direito é importante pra caramba, a engenharia, mas essas partes humanas é o que faz a diferença. Faz. Com Porque certeza. o condomínio é sobre gente, pessoal. A gente é não sobre sabe pessoas. pedir ajuda, cara. Eu já Você passei entendeu? por isso, a gente não sabe pedir ajuda. E assim, gente, é o que eu falo, cara, a gente pode mudar, uma coisinha faz a diferença. Faz. E aí eu falo, faz a sua parte que as coisas vão fazer a diferença acontecer. Com certeza. Você tá falando sobre essa questão do, eu não vou denunciar. É igual eu falo, a gente chega na assembleia, o cara, pô, Thiago, por que você não faz tal coisa? Eu falei, gente, se eu não sei como é que eu vou fazer. Eu falo desse Você jeito. tem que falar Não para é? poder. O fulano de tal fez tal coisa. Eu não sabia. Você tem que falar pra mim pra poder investigar e saber e poder notificar a pessoa. Então, se a gente começar a entender que eu tenho que participar pra que haja mudança. Você que tá nos assistindo, não adianta. Eu quero que o mundo melhore. Não fez nada. Vou ficar de braço Eu cruzado, não vai também resolver quero que o nada, mundo melhore, cara. tá, Thiago? Eu também quero que o mundo melhore. Então, assim, a gente começar a entender. É igual Pronto. o Gil tava no condomínio. Falei, sabe que o condomínio tá ruim? É porque vocês. Liga pro engenheiro. Liga pro engenheiro, liga pro jurídico. Então, Liga assim, pro jurídico. a gente começar a entender se eu quero um condomínio problema é do jurídico. melhor, É. não é só o síndico, gente. Eu Não. acho que o síndico vai ajudar. Mas se você não participar, as coisas não vão acontecer, não adianta. Pode ser o melhor cara do mundo. Se você não participar desse processo, que é coletividade. Não é adianta. é coletividade. No É todo viver- mundo olhando Tô e lembrando participando. aqui, sabe de quê? Do último programa que você trouxe uma pergunta do cara que ele sozinho convocou a Assembleia Regular. Virou síndico. Olha bem, as doutoras vão gostar dessa aqui, olha bem. O cara convocou a Assembleia Regular, que ele era o síndico. Ninguém foi. Só foi ele. Era reeleição de síndico, prestação de conta. Ele votou nele mesmo, aprovou as contas, registrou a ata e continua síndico. É.
que você que não foi na Assembleia tem para dizer para nós sobre o síndico ter aprovado as contas dele, ter aprovado a reeleição dele e tá tudo dentro do jurídico regular. E assim, Jorge, isso é mais normal. Quer dizer, a culpa as é sua. perguntas que eu recebo, as pessoas ligam para mim. Thiago, você é assim, já começa um dia a mim você, Thiago, é porque aprovou que a taxa X no meu condomínio ordinário, o que eu posso fazer? Pagar, ui. Vai pagar, cara. Como assim? apareceu Falar, você lá. não participou? Não viu todo Tem que pagar, ui. Tem que pagar. É coletividade. Se você Se não mesmo participa, tivesse participado, tivesse vencido para aumentar, tem que pagar. Tem Mas que sim, pagar, é o ué. coletivo, a entendeu? Assembleia Soberana. Gente, estamos na reta final, estouramos aqui o tempo aqui, mas é pelo um assunto muito bacana. Fico convido para você voltar mais vezes. Fica o certeza. puxão de orelha para quem faz eventos e tá aí no meio dos eventos. Bota sistema, inteligência emocional, rapaz. violência doméstica. Calma, vou chegar sua mãe de Vamos falar. chegar, Calma aí. vamos lá. Então, assim, que a gente possa levar esses temas também que fala sobre a questão humana. Igual fala, síndico, você é o agente social de mudança. Ou para mal ou para o bem. Exatamente. Depende muito do que você vai escolher e como você vai lidar com isso também. E você que mora em condomínio, participe mais. Denuncie. Porque quando a gente está falando de vidas, a doutora falou uma coisa importante. Os idosos, Idosos, crianças. crianças, Meu Deus. bebê. Eu tive uma situação no condomínio, só aproveitando que a reta final, de uma pessoa me falou assim, Thiago, eu tô achando que aquela criança recém-nascida tá chorando demais, não sei o que. Eu falei, conceito tutelar, cara. Sim. Gente, se não deve, não teme. Chama o conselho, vai avaliar ali e pronto. Outra coisa, igual a violência doméstica, não precisa falar quem é. Sim. Eles vão lá fazer a investigação e ponto final. Você fez sua parte. Na Sim, dúvida, sim. denuncie. Porque é vida, a gente tá falando de vida humana. Pode E se salvar não uma tiver vida. nada errado, vai constatar que estava tudo Tudo bem. bem. Tudo bem. Mas você mostrou pro Fez vizinho sua do parte. lado, você mostrou para aquela unidade, pro vizinho do lado, pro Pra vizinho aquele do outro, condomínio, que aquela coletividade. existe um controle ali, que as pessoas respeitam a Tô legislação, observando. que um protege o outro, e é dessa coletividade que ele está protege o outro. falando. Um Que protege o dentro do condomínio, principalmente para a questão de relevância, né, que você está perto, é vizinho, é todo dia, um protege o outro. Tá? Eu vou deixar uma dica aqui rapidinho, no tempo estourado, porque isso é uma questão social e eu passei por essa situação, eu acho que a gente tem que E outra coisa importante, orientar a para quem galera. não conhece, quem está procurando ali, pessoal, ele está falando da constelação familiar. Um processo eu maravilhoso, Fantástico, tá, conheço. pessoal? Fantástico, muito bom. Já fiz alguns. Ó, pessoal, tivemos um caso muito severo aqui e eu até convidei o Thiago para a gente fazer um finalzinho no programa que chama a Dica do Dia. Tá? Aqui em Brasília, você tem a Lei 6.744 de dezembro de 2020, que fala da obrigação do estudo de impacto de vizinhança. Por que essa lei é importante para o síndico de condomínios verticais e horizontais? Porque tudo que é confinante ao seu terreno, tudo que é lindeiro, que vai ter obra, a lei obriga que seja feito o estudo de impacto de vizinhança preventivo. Documento que compõe as fotografias das edificações adjacentes ali, confinantes, e você tira uma foto de tudo que está ali, vai passar por um engenheiro ou por um arquiteto, dizendo que o impacto daquela obra não vai alterar as obras que já estão de pé. Por que é importante para o síndico? Porque se ele tem esse conhecimento previamente, o vizinho começou uma obra, ele já manda um e-mail. Olá, tudo bem? Eu sou o síndico do prédio aqui do lado e por lei você tem que fazer o estudo de impacto de vizinhança. Você tem? Não tem. Esse e-mail já basta para mostrar que você teve a boa intenção e ele teve má fé. Se ele tiver boa fé, ele vai entregar o documento para você. Ou vai atrás Tá? do documento. Ou ele vai atrás do documento. A segunda questão é que se você tem um condomínio horizontal, aí fica mais criterioso ainda, porque todas as casas são uma obra e todas elas estão passíveis nesse ordenamento jurídico de vizinhos de lotes, Parkway, Vicente Pires, Jardim Botânico, todo mundo que é condomínio horizontal tem que, independente da obra, fazer o estudo de impacto de vizinhança, porque senão você já entra errado. E por que isso pesa no síndico? Pesa no síndico porque se você não cobra esse documento previamente, depois você tem uma justificação jurídica, uma discussão jurídica para cobrar os seus direitos, só que você também tem a obrigação de fazer isso, ok? Então essa é a dica do dia. E tem a norma que fala dele, é a NBR 12272. Tá, vamos Tá lá bom? repetir, isso é uma coisa importante, essas informações aí, porque toda hora eu tô aprendendo. Vamos lá. 10 anos aprendendo, doutora, vamos 10 lá. anos aprendendo. Assim, Então vamos lá, qual é o sempre documento assim. que eu preciso Ó, solicitar? a dica do dia, você vai precisar de solicitar o estudo de impacto de vizinhança, EIV. Não tem aquele negócio do EIA-RIMA, que era do impacto ambiental e tudo? Baseado nisso. Nós temos uma lei que é recente, 2002, porque tem uma lei federal, se não me engano, 10.257, que já falava isso, do Estatuto das Cidades, onde o EIV está previsto e a norma é a 12272. Então, tem obra de vizinho, horizontal, estudo de impacto de vizinhança. Tem obra em apartamento, NBR 16280. Tem obra em volta do lote do prédio vertical, estudo de impacto de vizinhança. Agora mesmo no condomínio Águas Claras vão construir uma escola. 25 mil metros quadrados. Será que tem impacto?
Tem impacto na vida dos moradores, na entrada e na saída, tem impacto no arruamento, na calçada da NBR 9050, os cadeirantes já não estão podendo passar por lá, tem impacto porque o lote recebe no início das obras um projeto de cerca, que é o tapume, projeto de tapume, é obrigatório de ser feito. E sabe por quê? Porque você tem hidrantes, você tem aparelhos sociais que atendem as outras comunidades. E se uma obra dessa arranca um hidrante, o que você vai fazer? A quadra vai ficar sem. Então o bombeiro não consegue, então é proibido. Quem vai fiscalizar isso, ajudar o governo a fiscalizar, é o próprio gestor do condomínio, sabendo dos direitos dele. Fiquei com uma dúvida, vamos lá. Nos condomínios residenciais, toda a construção... Vertical ou horizontal? Horizontal, desculpa. Certo. Horizontal, vamos lá. O cara vai construir uma casa e tem que fazer esse estudo aí? Exatamente. Vamos lá, você tem dois lotes de 800, tem um lote de 800 que é o mais comum, tá? Você tem um lote de 800 metros, a frente é 20 por 40. Aí você vai transformar em dois lotes de 400 metros, 10 por 40. E aí, cada casa vai ter uma obra, não vai? Isso. As duas do lado, as da frente e as do fundo, mesmo que seja outro condomínio, nós temos isso muito no Vicente Pires. Passa uma rua no meio, casa de um lado, casa do outro. No fundo das casas é o quê? Outro condomínio. E aí o cara não faz o estudo de impacto de vizinhança. Às vezes a cota de terreno dá uma diferença de 3 metros de altura. Você está aqui 3 metros e o piso do seu vizinho está aqui, ó, 3 metros, que é um pavimento. Você acha que não tem impacto um aterro ali? Sim. Uma piscina de 30 mil litros, 50 mil litros? Né? Nós tivemos um então exemplo o do síndico prédio tem que do Guarujá. exigir isso aí, então, né? O síndico tem que saber que ele tem o direito de pedir isso. E aí, se ele não consegue, ele pode fazer no DF legal a denúncia, na Defesa Civil, dizer que eu estou com medo. Porque quando esses órgãos foram fiscalizar, ele vai pedir o primeiro documento, tem estudo de impacto de vizinhança para a obra do lado. Então é mais saudável você mostrar que você tem expertise na gestão do seu condomínio e ter esses documentos previamente preparados. Surgiu obra, vai lá, faz um boas-vindas, cumprimenta, né? Tem que fazer uma boa-vinda, um acolhimento. Pede o documento. Às vezes a pessoa não sabe e você indo lá, você vai dar uma acho que a força maioria para não ela. sabe, né? Eu não sabia. Né? Então, no Distrito Federal, a lei, Tá vendo? deixa eu pegar a lei aqui, ó. Aí, ó. Pois Lei Coisas 7. da engenharia. Entendeu? Da engenharia, Então, doutora. quando o advogado traz uma peça para condenar um cara que gerou um prejuízo na obra dele, a gente da engenharia tem que saber a legislação e a norma para dar o instrumento que o advogado vai usar na ação. Por isso que o objeto de contratos de engenharia para os condomínios normalmente passa pelos engenheiros, por solicitação inclusive do jurídico, porque é uma lei específica para obras. Ele pode ter na experiência dele essa sabedoria toda? Objetivamente. Só que muitas vezes isso passa muito mais pelo engenheiro do que pelo advogado. Não exatamente a lei, mas qual é o documento? Está correto o documento? Foi feito no tempo certo? É a competência técnica. A competência técnica. A jurídica está lá. É isso aí, por isso que é inteligência emocional, inteligência condominal. Vem pra cá, amigão síndico. Estamos na reta final do nosso programa, que o Van já tá indignado já. Mas o tema foi muito bom, o programa foi maravilhoso. Doutor, fica à vontade, suas considerações finais, minha jovem. Então, quero agradecer muito ao Thiago pela oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante, né, que é a questão da violência contra a mulher. Hoje eu tenho vários programas em que eu participo, até alguns jornais online, para falar sobre isso. Meu Instagram também, a gente está sempre alertando sobre essa questão. E eu me sinto muito lisonjeada de estar aqui e de poder estar alertando todas as mulheres que vão assistir o seu programa sobre esse tema. E os homens também, e os que é homens vergonha também, na né? cara, né? Para não É, cometer, né, os fatos. Qual é o porque Instagram? Tem muita dica no seu Instagram. Tem @Rayane com Y, Duarte com 2 T's e o E no final. Qualquer coisa eu vou deixar também aqui, pessoal, o Instagram dela, né? Doutora Lourdes, foi bom revê-la. O pessoal sempre está conosco a longa data aí. Quero mandar novamente um abraço para o meu amigo doutor Albuquerque, que também já esteve conosco aqui, um excelente advogado. E gratidão pelo conhecimento, pelo aprendizado. Igual eu falo, eu estou fazendo isso há 10 anos. E todo dia eu aprendo alguma coisa. Eu acho que a gente tem que postar nessa posição de aprendiz. Né? A gente quer síndico, as normas, as coisas mudam. E tudo tá aí, cara. Você pode melhorar, né? Como eu sempre falo, a gente tem uma gestão com qualidade através de conhecimento e praticar, né? Doutor, fica à vontade, suas considerações finais. Nossa, Thiago, é um prazer sempre estar aqui, ainda mais acompanhado assim, hoje de profissionais. Aprendi muito hoje na engenharia, aprendi muito com a doutora. Engenharia hoje deu um show. Eu quero mandar assim, um abraço imenso para toda a equipe da Albuquerque Advocacia. Doutor Ivan, olha, falou muito, tá faltando vir aqui também. É verdade. Então, para todos aí, um grande abraço e muito obrigado. E
é maravilhoso participar e aprender. Nós aprendemos todos os dias que chegamos aqui. E é bom lembrar, pessoal, esse programa aqui é do Brasil, né? Eu quero mandar para o pessoal do entorno, cara. O atende muito lá, Valparaíso e tal. Uma região que vem crescendo muito, muitas oportunidades, o pessoal buscando conhecimento. Lembrando que a gente está sempre na rede SPTV, que é um stream aí que tá no top dos mais assistidos no Brasil. Toda segunda-feira, 19 às 20 horas. E você, gente, tem mais de 1000 vídeos para ajudar você, cara. Então nos ajuda, se inscreva, compartilha, comenta. Deixa simplesmente seu nome e seu estado, ajuda bastante pra gente propagar essa boa nova aí, tá? Amigo Jorge, fica à vontade, suas considerações finais. E ó, muito obrigado pelo conhecimento de hoje, pela aula que você deu para nós. Acho que é muito bacana, relevante. Que é isso que a gente possa levar esse conhecimento, tanto para nós homens também, ter esse despertar, de entender que não existe mais forte ou menos fraco, nada disso. Existe ali a coletividade, um ajudando o outro. Achei muito bacana a sua fala. Não é, eu lembro que eu falo, porque a minha esposa fala muito sobre isso, né? Obrigações da casa é nossa. É nossa. Né? É o casal, um caminhando do lado do outro, tentando multiplicar, um ajudando o outro. Isso sim é prosperidade. Né? E eu falo muito para as mulheres, que eu faço muito programa lá na rádio, né? A gente temos o Fã Fortativo da Mulher, a gente fala muito sobre isso, né? Que a mulher tem esse despertar de escolher melhor quem vai estar ao seu lado. Com certeza. Que é sobre levar alguém para sua vida. Mas eu sou fruto disso aí, né? Ana Paula, que é minha esposa, é advogada também na área de vocês. Ela que cuida de tudo, ela que organiza tudo. Eu vou pro front, subo no prédio, estou lá na altura, no risco, no perigo. Mas se a gente não tiver esse acolhimento, é muito difícil para o homem também. A gente está falando da saúde da mulher, né? E tudo, mas é um equilíbrio, gente. Isso é um equilíbrio. E essa questão de falar para as mulheres, olha, tenham consciência, observem os sinais. É como se eu falasse assim, para de se enganar. Você está vendo que vai dar errado. Vai resolver as coisas dentro de você, para você se posicionar melhor. Você vai entender que o mundo é maravilhoso. E que para você ajudar as pessoas, que esse é o grande lema da mulher, ela está sempre ajudando, já percebeu? Tem que se autoajudar. A mulher está ajudando. Para você ajudar, você tem que estar forte. Tem que estar bem. E estar forte por dentro é organizar tudo à sua volta. É dizer não para mediocridade. É dizer não para as agressões. É escolher ambientes diferentes. Né? Tivemos uma tragédia agora, acho que em Tocantins, se eu não me engano, uma jovem que trabalhava no restaurante. O rapaz matou com a facada e foi ver o histórico, ela já tinha vários crimes e ela foi para uma diversão de uma festa, onde a família tinha a propriedade do imóvel. Então a família sabia que estava lá. Não era para ela estar lá, você entende? Talvez ela na vontade de reatar o relacionamento, né? Na intenção da proximidade melhor, aberta, segura, ali no evento, ela tomou essa decisão, mas ninguém segurou a pessoa, porque as relações são muito intrínsecas. E você precisa entender que a profundidade com que a pessoa declara, ela também reage. Tá? Vou deixar para vocês aqui, ó, @condominial-engenharia, tá bom? Lá no Instagram. Temos um canal no YouTube também. E nós vamos deixar uma aula gravada para vocês, mostrando na prática a questão do estudo de impacto de vizinhança, qual é a legislação, qual é a norma. Tá bom? Quem clicar lá no Instagram e dizer eu quero saber da aula e tudo, nós vamos enviar o link, vai estar disponível para você no YouTube. Beleza? E é isso aí. Falou, galera. Foi mais uma edição do nosso Interesse Condominial, Revolução Condomínio. Energias positivas para todo mundo. Até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço. Fui!